Samuel capítulo 6, vamos ler 3 versículos, a partir do versículo 10. 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua família. Versículo 12. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Um dos avisos que a Raquel deu aqui hoje fala do retorno das nossas células na próxima quinta-feira, das nossas reuniões em células na próxima quinta-feira. É tão interessante porque nós somos uma igreja que a gente gosta de trabalhar com células. Nós temos vários lugares da cidade, em dias diferentes. Nós temos em idades diferentes. Nós temos células só para crianças. Tinha uma célula só de mulheres, eu não sei se continua. Nós temos uma célula só de adolescentes, célula só de jovens. Temos a célula do bairro tal, que aí reúne todo mundo. E como é importante a reunião, irmãos. Como é importante esse encontro. Então a minha palavra nesse dia, nessa hora, para a igreja, é que a gente deve cuidar disso com muito carinho. Essa questão de célula já foi muito maltratada, assim, por muito tempo. Tem muita gente machucada. Mas tem machucados de todas as formas, de todos os jeitos. Então, se a gente for deixar se levar por isso, a gente não faz nada, a gente não pode nem sair de casa. A gente não pode trabalhar porque um dia fomos injustiçados lá pelo patrão, e o patrão cometeu uma injustiça, preferiu uma pessoa que não merecia e nos preteriu. Então, se a gente for olhar para justiça e injustiça, a gente vai ter isso na sociedade no todo. Mas como a gente vence isso? A gente tem que olhar para os princípios bíblicos. A gente tem que olhar para aquilo que Deus estabeleceu, como que Deus tratou essas questões. Qual é o fruto, o que aconteceu. E aqui nós temos o texto que eu li, traz para mim uma questão muito próxima do que acontece quando a gente decide viver e participar de uma célula. Eu tenho um testemunho, eu e minha casa, nós temos um testemunho pessoal. Todos os anos que a gente abre as portas da nossa casa para receber uma célula, nós somos tremendamente abençoados. É impressionante. Todos os anos que nós abrimos a nossa casa, as portas da nossa casa, e recebemos ali irmãos, para que a gente pudesse reunir em célula, nós fomos muito, mas muito abençoados. Além da medida. E todas as vezes, eu sempre pensei nisso, me chama muita atenção esse texto aqui de Samuel, da casa de Obed-edom. O contexto aqui, todos vocês conhecem, eu imagino, mas não custa a gente lembrar, que o contexto aqui é que Davi estava tirando a arca de algum lugar e trazendo para a cidade dele. Mas aí, no meio do caminho, ele usou para trazer, com todas as boas intenções, nós conhecemos a história, ele mandou construir um carro novo. No meio do caminho, aquela arca, a carruagem, vamos chamar assim, aquele comboio, começou a dar sinais que ia cair, e uma pessoa, Uzá, foi segurar a arca, levantou a mão, segurou a arca, e diz o texto bíblico que ele morreu. Então nós temos aqui 3 coisas interessantes aqui. Nós temos 2 personagens, Uzá e Obed-edom. Nós temos um tempo, 3 meses. E nós temos 2 resultados diferentes. Uzá levantou a mão para segurar a arca numa atitude que eu acho que eu faria a mesma coisa, assim, naquela coisa de, vamos resolver? Resolve.
talvez eu faria a mesma coisa. Mas o texto diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom nos 3 meses que a arca ficou lá. Se você tem o hábito de ficar aí mexendo no Instagram ou na internet, você sempre vai receber uma mensagem assim: aprenda a falar inglês fluentemente em 6 meses. Emagreça em... Perca a barriga, ainda bem que não tem nada a ver comigo. Perca a barriga em tantos meses. Faça isso em tantos meses. Vem aquela receitinha pronta, que não funciona nunca, irmãos. Me perdoe, eu não quero fazer propaganda negativa, não, porque tem gente que pode estar sustentando a sua casa com isso, mas, pelo menos para mim, a minha realidade é que isso nunca funcionou. Eu já tentei falar inglês em 6 meses, nunca consegui. Cadê a Muriel? Está aí? Ela prometeu que ia conseguir, mas até hoje nós nem começamos, mas a culpa é minha. Então, não em 6 meses, é lógico, né? Mas presta atenção, sempre tem uma receitinha pronta de sucesso, que se você fizer, e nessa manhã eu não quero trazer para você receita pronta. Eu quero trazer para você um princípio bíblico que funcionou na casa de Obed-Edom. E que pode funcionar na minha casa e na sua casa, porque não se trata de receita. Está acima do tempo, está fora do tempo, é atemporal. Se trata de princípio, de trazer a presença de Deus para a nossa casa. E isso é muito possível, totalmente possível, quando a gente está falando de célula, dentro da nossa casa. E é uma bênção, irmãos. O que acontece quando a presença de Deus entra numa casa? É claro que a gente tem que ter o cuidado, porque nós estamos falando do Velho Testamento, onde a arca da aliança representava a presença de Deus. Então, onde a arca estava, aquela presença de Deus também estava. No Novo Testamento, o que nós vivemos hoje é uma outra diferença, porque Deus está em nós. A presença dele é contínua em nós. Mas há um princípio de os efeitos da presença de Deus, os efeitos que a presença de Deus causa é o mesmo, tanto lá numa visita esporádica, por ocasião da presença da arca, quanto na nossa vida, se nós estivermos dispostos a honrar essa presença dele em nossa vida. Porque essa é a questão. Essa é a questão. Nós precisamos de aprender a honrar a presença de Deus na nossa vida. E quando eu abro a porta da minha casa, eu falo: Senhor, eu quero a igreja reunida aqui. Nós estamos dizendo: eu estou honrando a tua presença, Senhor, na minha casa. A mesma arca, na casa de Uzá, ou na vida de Uzá, trouxe morte. Mas na casa de Obed-Edom, trouxe bênção. A presença não mudou, mas o ambiente mudou. E na sua casa, na sua vida, a presença de Deus, ela muda tudo. Ela muda tudo. A presença de Deus não é um problema. E por que eu gosto de dizer isso? Esse negócio de participar de célula, ou tanto receber quanto participar, não, isso cansa demais. Eu tenho que preparar lanche. Vai ter um dia que eu vou ter que levar um lanche lá. Vai chegar lá, aqueles irmãos vão querer me abraçar. Mas sabe o que aconteceu hoje aqui? Uma irmã mandou uma mensagem para a gente. A irmã Rolete, pedindo oração, porque ela está com um quadro de bronquite. É isso mesmo, né, Kelly? Bronquite aguda, não pôde nem vir ao culto. Pediu que a gente orasse por ela. Sabe por que isso é possível? Por causa do ambiente de amor, de comunhão, que nós vivemos, que nós buscamos, que é a nossa cultura aqui na nossa igreja. Nós nos importamos uns com os outros. Isso faz toda a diferença, irmãos. Então, em vez de a gente olhar e falar assim: é cansativo. Claro que é. Você acha que não me cansa trabalhar todos os dias? Cansa. Não vai não para você ver.
Não levanta cedo para ir para o Ceasa, não, que você vê o que vai acontecer. Não é? Não vai bater ponto no horário lá no seu trabalho para você ver o que vai acontecer. Ah, mas eu trabalho home office. Ok. Não fica logado na hora não, para você ver quanto tempo você vai durar lá. Não vai ter office, não vai ter só home. Eles vão arriscar o office, mas fica só com home. Estão percebendo, irmãos, que a gente precisa de honrar isso. Na casa ou na vida de Uzá foi morte, mas na casa de Obed-edom foi bênção. A presença de Deus não mudou, tanto no lugar quanto no outro, mas o ambiente mudou. Deus não é instável, mas o nosso coração humano é. Tem dia que a gente não quer, mas é nesse dia que a gente levanta e fala, eu vou, eu faço, eu participo, eu estou. Onde a honra, onde a presença de Deus é honrada, há o favor de Deus. A gente percebe isso. E você pode perguntar para qualquer um aqui, que abriu a sua porta, a porta da sua casa, para receber a igreja na casa, se ele não é abençoado. E da mesma forma, você pode perguntar para qualquer um aqui que frequenta, que está participando, está inserido, gosta desse grupo pequeno, gosta de estar junto, se ele também não é abençoado. Na comunhão, no socorro, no pedido de oração, na caminhada no dia a dia. Às vezes quando chega uma mensagem, hoje eu estou bem para baixo, ora por mim, ora agora, vamos orar, não tem problema nenhum. Vai para o banheiro lá, ora rapidinho. Ou de vez em quando você está lá, no seu momento de oração, e Deus coloca no seu coração assim, ora por fulano de tal, da sua célula, da sua igreja. Aí você ora, manda uma mensagem, diz assim, estou orando por você. Aí você recebe em volta assim, aqueles emojis chorando assim. Ai, Deus sabe o tanto que eu precisava. É Ele que sabe mesmo, irmãos. Essa harmonia, quando a gente honra essa presença de Deus, quando a gente honra essa vida de Deus, nós recebemos dele em troca favor. A mão dele estendida. E quando a gente menos espera, ele levanta pessoas para nos ajudar, nos conduzir, nos auxiliar. Sabe outra coisa que a presença de Deus produz? Produz ordem e prosperidade. O texto diz que Deus abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Não fala assim, Obed-edom ficou feliz por ter guardado a arca naqueles dias. A Obed-edom ficou, se agradou daquilo, não. Mas fala do que Deus fez. Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. E quando nós olhamos para esse texto, quando a gente vê a casa, a gente não está se referindo só àquele lugar, mas toda a sua geração pode ser incluída nisso. Todas as coisas que têm a ver com a sua vida. Irmãos, a minha experiência pessoal, por favor, me dá licença, eu tenho que contar isso para vocês. É de que Deus sempre me socorre. Deus sempre me socorre, irmãos. Impressionante. No meu trabalho, quando parecia que veio uma luz, Deus dá uma direção. Como que é? Como que Deus se importa com a gente? Como que Deus estende a mão para nos abençoar? Não é uma questão de se sentir bem, é uma questão de ter a minha casa abençoada por causa de uma postura, por causa de um entendimento. Eu entendi o que é honrar o Senhor, eu entendi o que é a presença do Senhor na minha casa, então Deus honra isso, e eu procuro viver assim. E a minha palavra para você hoje é, abra o teu coração. Se você não está entendendo o que é isso, vá para a gente do Senhor e fala, Senhor, eu preciso aprender o que é honrar a tua presença. Quem sabe hoje mesmo você já não vai chamar o Tiago. Ele fala, Tiago, eu quero abrir uma célula na minha casa. Eu e minha mulher. Não tem problema. Você e sua esposa, nós vamos orar. Eu e Maia, eu vou chamar o vizinho. Não tem problema, irmãos. Quando a presença de Deus é honrada, tudo aquilo que está desordenado começa a se alinhar. E olha, isso acontece mesmo. A hora que você menos assusta, os meninos começam a ficar obedientes.
As coisas param de quebrar em casa. É assim. O carro para de dar defeito. Aquela insatisfação constante perde lugar para uma alegria que não sabe nem explicar. Mas estou alegre por quê? Não, simplesmente estou alegre. Quando a presença de Deus é honrada, os conflitos começam a ser ajustados, resolvidos. Deus nos dá a oportunidade de viver em paz. Em paz. Você já não tem mais aquela coisa de brigar por qualquer coisa. Não, aqui, ó, tá bom. Eu tenho outro propósito. Tem um outro fim na minha vida, não é isso, não vou ficar brigando. Não, em paz. Até no trânsito, irmãos. Para de brigar no trânsito, isso é um milagre, hein? A presença de Deus organiza caos. Quer um segredo? Sua vida está aí beirando o caos, vai para a presença do Senhor. E a célula é um dos lugares onde nós mais podemos buscar a presença do Senhor. Por quê, irmãos? Todos sabemos, um grupo pequeno, um cuidando do outro, a possibilidade de se abrir, de conversar com alguém, de ter alguém. Olha, você imagina, nós temos aqui hoje mais de 200 pessoas. Imagina se todos nós, essa semana, precisarmos de um conselho do pastor Sóstenes. Vou dividir, dele e da Dani. Então, vamos imaginar que a Dani teria 100 pessoas para atender, e o Sóstenes teria 100 pessoas para atender. E aí? Agora vamos pensar uma outra realidade. Você no seu grupo pequeno, lá naquele lugar onde a presença de Deus é honrada, naquele lugar onde as coisas são ordenadas, porque a presença de Deus que faz tudo isso, você chega para alguém e fala, eu estou com uma dificuldade, eu vou orar por você. Ou você acha que há um Deus que atende a oração de pastor, e outro Deus que atende a oração do líder, outro Deus que... Não, irmãos, é o mesmo Deus. E quando nós vamos para diante dele, tudo é ordenado. Só que essa questão de ordenar é meio complicado, né? Porque tem hora que Deus vai ordenar de uma forma diferente da que a gente está acostumado. Tem hora que ele chega na árvore, balança assim, cai um punhado de coisa, você acha que o mundo está acabando, e fala, não, calma, está caindo só o que tem que cair mesmo. Daqui a pouco você vai olhar, tem frutos novos. Tem uma folha nova, mais verdinha, mais saudável, um fruto melhor. E assim nós vamos caminhando. A presença de Deus transforma a nossa casa, a nossa vida em uma referência. O texto que nós lemos, olha lá, vou pegar o versículo direitinho aqui. Alguém, versículo 12, disseram ao rei Davi. O que Deus estava fazendo na casa de Obed-edom era tão espantoso, assim, tão diferente. O fruto que a presença de Deus estava trazendo para a casa de Obed-edom era algo tão diferente do que estava acostumado a acontecer, que até o povo começou a perceber. Virou uma referência, falou, Davi, você não está sabendo não, Davi? Aquele lugar na casa que sujeito lá, Obed-edom, você conhece? Não sei quem é. Pois é, aquele Obed-edom. Aquele que pegou a arca lá e colocou na casa dele? Pois é. Você viu o que Deus está fazendo lá? Irmãos, isso é uma história. Mas não afastamos dessa história. E nós extraímos dessa história o princípio bíblico. De que quando nós nos importarmos em termos, em honrarmos a presença de Deus nas nossas casas, na nossa vida, isso será referência para os outros, não para a nossa glória, mas para remeter a presença de Deus na vida deles. Você vai ser um instrumento de Deus para levar aquelas pessoas a entenderem o que é passar
por um processo, por uma experiência de honrar a Deus com a presença dEle. Isso é muito lindo, irmãos. Quando Deus age numa casa, o testemunho ultrapassa paredes, a influência se expande, o impacto alcança até autoridades, porque Davi era uma autoridade, era o rei. E aquela experiência que Obed-Edom viveu, chegou até a casa, até os ouvidos de Davi. Ah, mas que coisa impossível. Não, irmãos. Porque a presença que estava através da arca é a mesma que está em nós hoje através do Espírito Santo. Não teve mudança. Não teve mudança. 3 meses. 3 meses. É muito tempo? É pouco tempo? 3 meses de jejum é muito tempo. É muito tempo. 3 meses ficando na presença do Senhor, honrando a presença dEle. Não dá nem para contar, irmãos. O fruto que nós vamos ter de tudo isso, não dá nem para contar. Mas foram 3 meses que fizeram profunda diferença naquela casa. E não tem nada a ver com o tempo, mas tem a ver com o que estava sendo feito naquele tempo, honrando a arca da aliança. E eu preciso te fazer uma pergunta hoje, não para colocar uma faca no seu peito e apertar, mas para poder te despertar. E eu posso fazer porque eu já fiz para mim. Então eu não estou sendo injusto com você e te perguntar alguma coisa para te acusar. Não, eu fiz para mim esses dias. No dia 11 o pastor falou, você vai pregar dia 22, de lá para cá eu estou orando, estudando nas minhas madrugadas, e o Senhor, essa pergunta, essa faca eu já coloquei no meu peito. E a pergunta é, qual o ambiente que a arca, ou a presença de Deus, encontraria hoje na sua casa, ou na sua vida? Isso me chocou, falei, Senhor, se o Senhor entrar, se o Senhor jogar uma luz, o que o Senhor vai ver? Os efeitos na casa da arca, na casa de Obed-Edom foram revelação no coração, bênção integral, testemunho público, promoção espiritual, influência nacional, a presença de Deus, irmãos. Abre bem os seus olhos, abre bem os seus ouvidos agora para você ouvir isso. Porque muita gente não gosta de participar de uma célula, ou não gosta de abrir a sua casa para uma célula, porque tem medo, porque acha que vai dar problema, as pessoas vão saber o que é minha casa. Presta atenção numa coisa, a presença de Deus, ela não destrói casas, ela não destrói lares. Pelo contrário, ela transforma casas, ela transforma lares que a honram. E a gente está falando de casa, mas às vezes não é na sua casa. Às vezes você vai. Eu tenho um amigo que ele tem uma célula, que é a célula de empresários. E eles se reúnem numa pizzaria. A Dani tem uma célula que se reúne no clube. Pensa. A gente fala de casa para a gente poder identificar, né? Mas a verdade não é nem tem nada a ver com o local, tem a ver com aquilo que está no nosso coração, o nosso desejo de participar, o nosso desejo de investir, o nosso desejo de honrar a presença de Deus, o nosso desejo de ser um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas, o nosso desejo de ter uma bênção integral, de ter um testemunho público. Muitos têm uma célula na hora do almoço no seu local de trabalho. Ou é porque eu, assim, tem um pouco tempo já que eu frequentei escola, então eu não sei mais como é que... Na minha época era recreio, hoje nem existe mais, né? Ou no intervalo da faculdade. Ou um pouco antes da faculdade. Percebe? A gente fica preso a formas e não tem nada a ver com forma. Não tem nada a ver com ter um objeto. Eu tenho lá em casa, que eu ganhei de uma pessoa muito querida, uma réplica da arca.
toda douradinha, e fica lá como enfeite. Mas eu tenho absoluta convicção, isso não faz diferença nenhuma espiritualmente na minha vida, nem na minha casa. Agora, eu olho para aquilo e eu lembro, a presença do Senhor na casa de Obed-Edom fez diferença. Aí eu pego esse princípio e falo, a presença do Senhor na minha casa fará diferença. A presença do Senhor no meu trabalho fará diferença. Todos os anos, no último dia do ano, eu vou lá para o meu escritório, não tem ninguém lá, que é período de férias, e aí eu oro, eu agradeço a Deus, Senhor, eu vou me lembrando de todos os clientes, de todos os processos, você sabe que eu sou advogado, e eu vou orando e falo, Senhor, obrigado, 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 obrigado por isso, obrigado por aquilo outro. Senhor, esse aqui que está um pouco agarrado, põe tua mão. Vamos fazendo assim. E quando eu volto, quando começa, acaba as férias, quando eu volto, eu sento e falo, Senhor, vai ser um ano assim, assim, assim. Não é porque eu falo, mas porque uma coisa que não abro mão nas minhas orações, porque a tua boa mão estará sobre mim. A tua presença será a minha companheira em tudo. Ok, alguém pode virar e falar assim, tá bom, Marcos, mas isso é lá no Velho Testamento, nós estamos falando de Samuel. Mas quais, será que tem? Não tem nem como falar assim, todos. Vou trazer para você alguns efeitos que o Novo Testamento nos traz sobre quando temos a presença do Senhor. Primeira coisa, novo nascimento. Eu estou orando para meus filhos converter. Quem sabe não é hora de você passar a frequentar uma célula e ir lá no grupo pequeno orar toda semana. Aquele grupo. Nós vamos ter, vou dar um spoiler aqui. Pode dar um spoiler aqui? Se não puder, o Tiago me chama a atenção. Nós vamos ter um culto do amigo bombado esse ano. Top. De repente é o dia que você vai levar o seu filho para o culto do amigo. Já pensou? Porque lá, na presença de Deus, ocorre um novo nascimento. Pessoas se entregam a Ele, pessoas se entregam ao Senhor. Você pode ler depois João capítulo 3. Jesus fala sobre esse novo nascimento. A presença de Deus não apenas visita, ela regenera uma vida por completo. Se eu quero que alguém da minha casa converta, o que eu mais preciso fazer é levar essa família a experimentar dessa presença de Deus. Isso num grupo pequeno é muito possível. Segundo, arrependimento. A presença de Deus leva o homem ao arrependimento. Atos capítulo 2, nós vamos ver registrado que fala que os corações ficaram compungidos, arrependidos. A gente vê tanta atrocidade, a gente vê tanto problema, tanta dificuldade, a gente vê tanta maldade e nenhum arrependimento das pessoas. Mas presta atenção numa coisa: num ambiente onde a presença de Deus é honrada, há novo nascimento, na mesma medida que há arrependimento. Nesse ambiente há perdão. Há perdão. Sexta-feira, eu recebi o telefonema de uma pessoa e uma situação que ela está passando, e eu fui tentando trabalhar a questão do perdão. Ela imediatamente falou assim: você é pastor, eu estou te consultando como meu advogado, eu não quero saber de você como pastor, porque eu não quero perdoar. Eu tomei um susto. Na presença de Deus, há novo nascimento, há arrependimento, mas há perdão. Há espaço para o perdão. Há espaço para se construir alguma coisa no perdão. Há espaço para perdoar e para ser perdoado. Isso é muito importante. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa amargurada, ela traz doença para ela. O texto do Salmo fala: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos foram atingidos.
E a gente acha que não tem nenhuma relação. Você deve conhecer alguém que é extremamente amargurado, não perdoa, está guardando sentimentos já do pai, da mãe, do vizinho, do patrão, de não sei quem, de um namorado que teve, já casou, já teve filho, já tem neto, e está pensando no namorado que aconteceu alguma coisa lá atrás, um ex-namorado. Para com isso, irmãos. Vamos para a presença do Senhor, vamos para diante dEle. Não tem melhor lugar, não tem lugar onde a gente vai ser mais suprido de todas as nossas necessidades, tudo que a gente precisa do que a presença do Senhor. E você pode estar pensando, ok, eu vou para a presença do Senhor na minha casa todos os dias. Eu faço isso, irmãos, eu tenho o meu horário. E eu quero sugerir a você, estabeleça um horário e um tempo, e não abra mão dele por nada, para você ir para diante do Senhor. Mas há uma porção de Deus, que vem enquanto eu estou ali, no meu secreto, no meu dia a dia. Mas há uma outra porção de Deus, que vem quando eu estou ligado, vinculado ao corpo. Por isso que é importante eu ter tanto esse momento pessoal, mas da mesma forma importante é eu ter o meu momento de comunhão com a igreja. E aí não tem jeito. Uma comunhão de qualidade, ela precisa ter um grupo menor. E no grupo menor nós estamos falando de célula. Na presença de Deus, nós temos milagres. Milagres. Você está precisando de um milagre hoje aí? Você está querendo um milagre de Deus? Vai para perto dele. Honre a presença dele. E ele vai, e o milagre dele vai te alcançar. Em nome de Jesus. Na presença do Senhor nós temos santificação progressiva. Eu gosto muito do texto de Gálatas que fala dos frutos, do fruto do Espírito. E eu gosto de olhar para aquele fruto pensando o seguinte, isso aqui há algo progressivo aqui. Amor, alegria, paz, domínio próprio. Você vai caminhando. E ao mesmo tempo eu gosto de pensar o seguinte, isso aqui é um processo de santificação, você vai só caminhando. Quem eu não amava, agora eu consigo amar. Eu que não amava ninguém, eu que tinha um ódio terrível no meu coração, agora eu consigo amar as pessoas. Na presença de Deus, o fruto brota. E eu que era uma pessoa triste, via defeito em tudo, agora eu posso dizer, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Posso viver isso. Posso saltar de alegria. Posso ver a alegria onde realmente ela existe, na sua fonte, e não nas coisas. E um passo mais dessa progressão, depois de experimentar esse amor, essa alegria, eu sou inundado pela sua paz. Puxa vida. Que coisa boa. Nós vivemos num ambiente, no nosso país, a gente não tem perseguição como outras igrejas e outras nações têm. Se você não tenha curiosidade, pelo menos, de acompanhar, mas eu te sugiro que você possa acompanhar. Entre lá no site do Portas Abertas, Missão Portas Abertas. Lá você vai ter o link de outras missões para você aprender, para você se cadastrar lá na news deles e você começar a receber relatos do que está acontecendo no mundo a respeito da igreja que está sendo perseguida. A gente todo ano tem aqui o domingo da igreja perseguida, onde nós oramos e levantamos ofertas para a missão Portas Abertas, mas eu queria que você se inteirasse mais do que está acontecendo. De famílias que estão sendo queimadas vivas porque se converteram ao Senhor. De mulheres, de jovens, que os pais colocaram para fora, expulsaram de casa, porque elas disseram sim para Jesus e não para o islamismo. E foram deserdadas, proibidas de entrar em casa, de ter contato com seus irmãos, com seus pais, e colocadas para fora de casa. Então a gente não tem esse tipo de perseguição aqui no nosso país. Mas recentemente, eu conversando com o missionário que cuida de receber refugiados, ele
me mostrou foto, me mandou áudios e me mandou relatos de uma dessas jovens lá do Afeganistão que chegou aqui, está morando em São Paulo, sozinha, numa convicção que se não for uma intervenção de Deus, ela nunca mais vai ouvir a voz da mãe, ouvir a voz da irmã, mas tomada de uma paz que ninguém sabe descrever. É isso, irmãos. Na presença dele nós temos esse amor, temos alegria, temos paz, temos domínio próprio, temos vida, temos santidade, temos fruto, crescemos, choramos, mas temos as lágrimas enxugadas. Sentimos algumas dores? Sentimos, mas ele vem com o bálsamo de Gileade dele e nos cura. Precisamos honrar essa presença. Na presença dele a gente tem direção. Nós somos humanos, né? A gente sabe sempre perguntar a Deus o que fazer depois que fez errado. Mas que tal a gente começar a perguntar para Ele o que fazer antes de fazer? Que tal a gente antecipar isso? Então, antes de eu ir lá e comprar, falar, Senhor, eu devo comprar? Devo comprar isso? Devo comprar isso agora? Devo comprar isso agora e nesse valor? Porque depois fica atrás assim, irmão, ora por mim que eu fiz um negócio e agora não estou dando conta de pagar. Eu fiz uma coisa e agora está me dando prejuízo. Então vamos inverter, irmãos, não vamos procurar um remédio, mas vamos procurar uma orientação antecipada para os passos que nós vamos dar. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Vamos acordar, nós estamos repetindo os mesmos erros, estamos querendo chegar em lugares diferentes, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Aí eu vou dar um passo de fé. Irmão, você dá o seu passo de fé, mas em nome de Jesus, depois não vem me pedir para orar, não. Você que creu, você que resolva o seu problema agora. Porque dá o passo de fé, depois fica assim, ô irmão, ora por mim, o que aconteceu? Tá bom. Por que você não pensou? Eu tenho um passo de fé. Então você dá seu passo de fé. E depois você vive nessa sua fé. E se vira. Estou brincando, irmãos. É claro que a gente abraça tudo, mas percebe como que a coisa acontece? Agora, na presença de Deus, quando nós honramos essa presença de Deus, quando nós vivemos envolvidos com essa presença de Deus, nós ouvimos dele direção. Aí o passo não é apenas um passo de fé na incerteza, mas é um passo de fé na direção que recebemos dele. Aí é tudo diferente. Aí é tudo diferente. Na presença do Senhor, a oportunidade de vivermos, como eu falei da alegria, não é só uma alegria qualquer, é uma alegria, eu anotei aqui, é uma alegria sobrenatural que independe de circunstâncias. Tem hora que está difícil, mas eu estou alegre. Aconteceu, mas eu estou alegre. Porque eu olho para a minha fonte, que está jorrando constantemente. Eu estou lá debaixo dessa fonte, está jorrando constantemente. Que coisa linda, irmãos. Hoje nós não temos mais uma arca física. Ela é desnecessária. Mas nós temos algo muito maior. Hoje nós temos a presença, o próprio Espírito Santo habitando em nós. Presente em nós. Meu amigo, meu Senhor. E se a gente for discursar aqui e falar sobre o Espírito Santo, meu intercessor, meu Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito intercede por nós, porque nós nem sabemos orar como convém. Então eu já começo a minha oração, falo assim, companheiro Espírito Santo, vem para cá, me ajuda aqui, porque o Pai já falou que eu não sei orar, então, e é o Senhor que ora comigo, então, por favor, me ajuda aqui. Vamos nessa empreitada aqui, que o negócio está, vamos caminhando. Meu libertador, meu intercessor, que me dá poder, que me faz viver, o sopro de vida na minha vida. Eu decidi servir a esse Deus. E como hoje nós vamos batizar aqui alguns irmãos que decidiram servir ao Senhor. Que coisa linda.
Estão dizendo, eu creio no sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu creio que Ele me substituiu naquela cruz. Eu creio que eu morri com Ele naquela cruz, mas que eu também ressuscitei. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, que venceu a morte de forma definitiva, é o que habita em mim e que habita em você. É o que me faz estar na presença de Deus. Não é mais um objeto físico de uma arca, que teve a sua importância naquele tempo, e Paulo depois fala que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento, e o que foi escrito lá é uma sombra do que ia acontecer aqui. Então agora aquela arca já não existe mais, mas a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a presença dele é algo real, disponível, e que eu e você podemos desfrutar, e isso é muito, mas muito fácil de ter. Basta a gente se posicionar e honrá-lo, e num ambiente pequeno, melhor ainda. A pergunta então não é se existe Deus em algum lugar, se Ele está presente em algum objeto. A pergunta agora é, o que eu estou fazendo com a presença dEle na minha vida? Que Ele está aqui, é fato. Às vezes a gente tem a hora errada, né? Fala, Senhor, vem com a Tua presença, irmão. O que a gente quer dizer é o seguinte, não é que Ele não está aqui, Ele vai chegar, não. Senhor, nós queremos a Tua presença manifesta no nosso meio, evidente. A presença de Deus, na casa de Obed-Edom, através da arca, prosperou aquela casa, abençoou aquela casa. É tanto que depois lá em Crônicas, você vai ver um texto lá de Crônicas que você pode consultar depois, lá consulta na sua Obed-Edom, o texto de Crônicas, você vai ver lá que Crônicas já começou a participar, que Obed-Edom já começou a participar entre os levitas. Olha o que a presença de Deus faz, uma pessoa que era desconhecida, ninguém sabia nada, de repente já está lá, servindo ao Senhor. Essa presença de Deus lá em Obed-Edom, ilustrada pela presença da arca, é a mesma presença que eu e você podemos ter hoje. Não ilustrado, mas viva em nós, por causa da vida do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Mas há uma questão muito interessante. Eu sempre orei e falei assim, Senhor, o Senhor tem tanto poder, por que você não vai e não invade? Por que você não... O Senhor está vendo o que está acontecendo, Senhor? Esses dias então do carnaval, deixa eu abrir uma aspas aqui. Esses dias então do carnaval, eu estava meio abacuque, até falei isso para o sócio. Falei, pastor, eu estou meio abacuque esses dias. Falei, como está assim? O que é isso? O que é ser meio abacuque? Depois você abre lá o capítulo 1 de Abacuque. Até quando, Senhor? Não estou aguentando mais, não. Nós estamos sofrendo muito. Eu não consigo ver as coisas acontecerem e não poder fazer. Até quando, Senhor? Será que o Senhor dormiu? Será que o Senhor tirou um cochilo? Mas eu te aconselho o seguinte, não pare no capítulo 1. Se você for ler Abacuque, não pare no 1. Vá até o 3, e depois você vai falar assim, ainda que... A gente começa com até quando? Atrevido, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu não esteja conseguindo pagar as minhas contas, ainda que eu esteja sofrendo alguma coisa, ainda que, eu quero declarar para o Senhor, todavia eu me alegrarei em Ti, consciência da Tua presença em mim, uma alegria que não é circunstancial, mas é uma alegria que tem uma fonte, que é Ele em mim. Ele em mim é muito mais forte, muito mais presente do que qualquer circunstância, do que uma vide seca, do que uma fonte seca, uma vide infrutífera, uma fonte seca, do que dificuldade, do que problemas, não me importa. O que me importa, a Tua presença em mim faz a diferença e eu não abro mão disso. Você não vai ter uma arca para levar para a sua casa. Você não vai abrir a sua casa para receber uma cela na ilusão de que vai aparecer uma arca. Não vai. Porque isso não vai acontecer. Você não vai para uma célula na casa de alguém pensando, vou chegar lá, vai ter uma arca da aliança lá, e Deus vai nos... Não, irmãos, esquece, isso não vai acontecer. Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode ir para a presença do Senhor, abrindo a sua casa,
ou indo na casa de alguém, ou indo para outra cela, em qualquer lugar que ela estiver, e você vai experimentar uma presença muito maior do que Obed-Edom apresentou. Olha o que Deus fez com a casa de Obed-Edom. É fichinha para aquilo que Ele vai fazer com a minha vida e com a sua vida, se nós aprendermos a não apenas ir para a presença dEle, mas honrar a presença dEle na nossa vida. Amém? E o que nós vamos fazer? O que eu e você vamos fazer para alcançar a presença dEle? Há uma canção que diz: eu só quero tua presença, hoje eu não vou pedir nada. Você já experimentou ir para a presença do Senhor um dia e falar: Senhor, eu não quero te pedir nada, a não ser a tua presença viva em mim? Você quer fazer isso hoje? Você quer dar um passo nessa direção e falar: Senhor, eu preciso enxergar as coisas de uma forma diferente, eu preciso ter uma visão diferente. Eu não quero viver de qualquer jeito, eu não quero. Sabe, irmãos, eu fico olhando para a minha vida e fico pensando assim: Deus, quando eu chegar no céu, eu vou ficar tão bravo comigo, porque eu vou ter consciência lá de tudo aquilo que eu deixei de experimentar, que estava disponível em Ti, e que por minha preguiça, por minha falta de decisão, por minha falta de anseio, por minha falta de diligência, eu simplesmente não aproveitei, não usufruí. E isso me fez tanta falta. Eu orava e Deus falava assim: dá um passo. Eu continuava orando. Irmãos, a gente precisa de mudar. Se queremos chegar a lugares diferentes, precisamos de pegar caminhos diferentes, posturas diferentes. Eu quero te convidar juntos a orarmos mais uma vez. Eu quero convidar aqueles que anseiam por experimentar da presença de Deus, a se colocar em pé nessa manhã. Nós vamos orar a Ele nessa hora. Hoje nós temos batismo, os irmãos que vão participar já podem se preparando, daqui a pouco nós estaremos ali. Ore ao Senhor onde você está. Coloca a sua vida diante dEle.